Senhores, pau que nasce torto nunca se endireita. Há pessoas que, mesmo que você troque uma ideia franca sobre as desvantagens de tais relacionamentos e que muito provavelmente ela está sendo utilizada como degrau na sua vida ou como uma segunda opção, ainda assim ela acha que está na vantagem. Na verdade, chama aqueles que criticam, ou pelo menos que colocam uma pontuação ali, uma orientação de invejosos. Na verdade, você queria estar no meu lugar. Bom, será mesmo? Um camarada aqui, que é um varão de alto valor da igreja, acabou recebendo uma mensagem de uma antiga colega dizendo que agora ele tem chance. A diferença é que agora ela possui 3 filhos e está querendo um relacionamento estável com um homem bom da igreja. Eu sempre digo aqui que, apesar das generalizações dos casos que trazemos aqui para análise, cada caso é um caso. Mas alguns realmente pagam para ver. E eu digo aqui também que um dos caras que mais precisa despertar para o seu alto valor são os homens da igreja, que às vezes a comunidade religiosa é um muro que também os deixa cego em relação ao tipo de mulher espertinha que usa da religião para lidar ou manipular o senso moral do camarada, com uma ideia de arrependimento e toda aquela coisa que é positiva na vida de qualquer pessoa, mas se o cara não tiver um pouco de malícia, nunca vai entender que está sendo manipulado ou usado, ou que a sua fé está sendo um instrumento para manipular a sua moral, baixar a sua guarda quanto a critérios saudáveis para se relacionar, e ele acaba assumindo algumas buchas para a sua vida, e ainda acha que está saindo por cima de tudo. Já fiquei com ela uma vez, passou muito tempo, agora está na igreja. Fui conhecer ela agora de novo, ela me encontrou, conversamos, ela tem 3 filhos. Eu falei pra ela minha intenção, que eu quero cuidar dela, dos filhos dela, ajudar, fechar 10 a 10, somar com ela. Eu não quero brincadeira, entendeu? Não quero nada de ter relação, eu quero namorar com ela, formar uma família. Ela viu minha sinceridade e gostou. E agora, estamos se conhecendo aí, começamos a namorar agora. Começamos a se conhecer agora. Vamos se conhecendo e ela aceitou, me deu um sim. Então é isso. Tô começando a namorar. Conheci ela. Ela tem 30 anos e ela falou: eu quero namorar contigo. Entendeu? O nome dela é Camila. E é isso, Deus é fiel. Vou fazer 30 anos agora, quarta-feira, dia 22. E hoje eu conheci ela de novo, reconheci. Ela aceitou namorar comigo. Olha o preto, lindo, né? Pais demais que não queriam namorar comigo antes, no momento, chora, bebê, chora, perdeu. Eu falei nos vídeos, agora chora. Agora chora para aquelas que não queriam namorar comigo. Uma das perguntas que geralmente um homem sinceramente se faz quando entra num relacionamento com uma mulher que já possui uma família é o seguinte: será que, se essa mulher não tivesse a família que tem, ou os filhos que tem, tivesse a mesma idade ou um pouco mais nova, será que ela daria condições para ele? Ou, independente dos filhos, ela entendeu que ele é um homem de valor e veio para somar? Se o camarada não fosse tão espontâneo assim, nós acharíamos que é inclusive uma espécie de meme, mas não é. Muitos homens, por estarem dentro do meio religioso, têm essa visão idealizada de família, de construir, prover, inclusive. É muito reforçado no meio religioso, inclusive, essa ideia do homem provedor. Então, quando vem uma mulher com uma situação complexa como essa, com 3 filhos, né, uma vida cada vez mais atribulada, já que tem que dar conta de 3, e em muitos casos o pai biológico não dá uma assistência necessária para tirar esse fardo dela, muitas buscam esses homens que não têm um senso crítico muito apurado sobre aquilo que é a responsabilidade de ter ao seu lado uma mulher que já possui uma família formada. Isso é um debate muito polêmico aqui. Eu não estou dizendo que a sua religião te proíbe de enxergar algumas questões da vida, mas é verdade também que muitas pessoas utilizam o meio religioso para tirarem proveito das suas vontades egoístas. E no culto, com pastores reforçando a ideia de que um homem que é homem de verdade assume um homem de verdade, aquela coisa toda, que vai colocando um shame, um envergonhamento no homem que escolhe, já que ele até aquele momento viveu uma vida sem filhos, né, se prevenindo ou evitando se relacionar, simplesmente ele agora tem o fardo de prover para uma família. E se ele não fizer, ele não é um homem de verdade. Uma coisa é você escolher deliberadamente ser padrasto dos filhos da sua nova namorada.
Mas isso não te faz mais ou menos homem. Simplesmente é uma questão de escolha pessoal. Assim como tem muitas mulheres que não querem ter a experiência de serem mães por tabela, ignoram ou até mesmo tiram da sua lista de critérios homens que têm filhos, e tá tudo certo. Mas claro que hoje em dia, como há muitas mães e pais solteiros, é difícil você não acabar se deparando com esse tipo de situação, e você vai acabar tendo que fazer uma escolha. Apesar de ser uma pessoa agradável, você tem que colocar o filho na equação e entender que o filho não é um detalhe na vida da pessoa. O filho é o detalhe na vida de uma pessoa. Porque vai reduzir o seu tempo de investimento no relacionamento, porque filho agora é a prioridade, os seus gastos vão ser divididos, a sua fase de vida está diferente, é diferente, tudo isso tem que levar em conta. Então não é uma questão de preconceito apenas, é uma questão da pessoa estar ciente de todos os riscos, e entraves não só sociais, mas também jurídicos, tanto com o risco de uma pensão socioafetiva e tudo aquilo que hoje rodeia os relacionamentos modernos de se estar com alguém que possui filhos. E sim, aquela pergunta fantasma que fica assombrando a mente do homem que assume uma mulher que já possui filhos é muito válida. Será que se ela não tivesse esse peso, essa responsabilidade extra, que é ter filhos na vida, ela te daria essa chance? Faz parte de ter filhos ela agora me enxergar como um homem de valor, porque ela sabe agora que esse homem, apesar de não possuir as características de um ótimo amante, tem as características mais pacíficas, certo? Que não demonstram risco algum, que é a de um pai. Geralmente, quando a mulher não tem o peso da responsabilidade de filhos, ela busca um pouco dos dois. Um homem que é um ótimo amante, mas que pode ser um potencial bom pai. Ela tem a liberdade de ser um pouco mais egoísta e pensar mais em si mesmo e no prazer próprio. E daí a atração acaba sendo um pouco mais genuína, mais espontânea. Mas quando a pessoa tem filhos, ela tem que pensar em outra pessoa também. E acaba então tirando o critério do homem amante, do homem que a atrai, e foca apenas na característica paterna, porque é uma emergência agora na sua vida encontrar um homem sossegado. Infelizmente, o meio religioso tem sido uma ferramenta na mão de muitas mulheres por aí espertinhas, que estão esperando apenas um ótimo varão sem senso crítico para abordar. E se o cara recusar, é chamado na comunidade, por exemplo, de menos homem. Por isso que esse tipo de mensagem aqui é muito difícil de entrar dentro do meio da igreja, porque há uma resistência cultural absurda quanto a isso. Mas são justamente esses homens que mais precisam ouvir pelo menos essa orientação. Se vão entender isso como algo positivo ou negativo, aí é questão deles, mas a mensagem pelo menos chegou. Bem, senhores, se apoiam esse tipo de mensagem aqui e essa conversa de hoje, coloque aqui o like. E se está vendo esse vídeo de fora do conselho, se inscreva e nos ajude a bater a marca de 200 mil inscritos. É através da força de vocês que estamos aqui diariamente trazendo reflexões pertinentes à vida de todo homem. Aquela conversa imprescindível, mas que poucos têm por aí. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores.